O primeiro tempo foi ruim, né? Jogando mesmo com o time reserva, mas com um a mais, depois 2 a mais, e não conseguia fazer gol. No segundo tempo, tudo se acertou. O Flamengo é o novo líder. O primeiro tempo foi um nojo. Nojo. Uma coisa abjeta, assim, uma atuação inaceitável. Você tinha ali... Devia sepultar, o gol do Pablo, devia sepultar o 4-2-4 pro resto da vida. 3 titulares absolutos e outros que são titulares, ora são, ora não são. Mas não se justifica, né? Jogando na Arena Pernambuco, o Sport muito agressivo no começo do jogo. Fora que o atirador, né? Eu acho que nessas horas, jogadores do time que vai ser rebaixado, eles ficam tentando mostrar serviço, né? Mostrar que tem valor, porque outros times estão observando e podem se interessar por esse ou por aquele, né? O Léo Pereira, por exemplo, do Sport, aproveitou bem o jogo, especialmente o Emerson Royal, numa atuação absolutamente patética, para dizer o mínimo. Assim, uma coisa... Assim, nem parecia um jogador profissional. Ele deitou e rolou, né? O João Vitor, muito mal, menino. Acho que aí entra muito na conta do Felipe Luiz, que pouco deu rodagem aos garotos que são zagueiros, né? Em jogos em que poderia ter feito ao longo da temporada. E também teve um azar, né? Que ele tinha justamente o Emerson Royal do lado dele, quer dizer, o veterano, experiente, melhor dizendo, né? Não é veterano, mas é experiente, que jogava ao seu lado ali na lateral. Ele era um problema, não o cara para passar tranquilidade para o jovem zagueiro. E o jogo só vai se... Acho até que mesmo sem as expulsões, a tendência do Sport começar a cansar, como aconteceu com o Atlético Mineiro. Ele fez 2 gols e tomou de 4-2. Né? Aquele ritmo dificilmente aguentaria. Mas o fato é que as expulsões aí tornaram um jogo de ataque contra a defesa e o Flamengo virou o jogo. Agora, o gol do Juninho tem também aí uma outra coisa que chama atenção, que é um gol de centroavante, né? O cara só está ali porque ele é centroavante, a bola bate no joelho, na cintura, sei lá onde, e ele empurra para o gol. Os outros gols são consequência disso. O time que está com 9, ele vai resistir no empate enquanto dá. Quando toma o gol, ele sabe que dificilmente vai conseguir fazer mais um, mal consegue atacar, e aí toma outros gols. Ele só colocou o Juninho com quase 11 minutos. É impressionante. É impressionante. Não tem o outro, cara. O Alacian não é centroavante, ele colocou o garoto, aí volta com o Alacian, aí depois de 10 minutos, vai lá, Juninho. Aí pimba, o cara vai lá e faz o gol. Então, assim, é uma coisa que não dá para entender. Se ele acha que o Juninho não correspondeu às expectativas, não é o que eles imaginavam, se foi um erro de contratação, não dá para entender por que não liberaram um atleta no meio do ano, quando ele teve 6, 7 propostas aí lá do Oriente Médio, etc., de empréstimo, né? Empresta e coloca um valor ali, atingiu uma meta, vende, acabou o compromisso de compra, uma coisa desse tipo. Como fizeram com o Alcaraz, né? Mas não liberaram o rapaz, ele não entra. Ele entrou e fez o gol. O gol dele é importante, foi importante, como o gol do Luiz Araújo no primeiro tempo. Os outros são consequência, né? Os outros são consequência. Mas foi uma atuação no primeiro tempo, assim, inaceitável. O negócio para o técnico parar, pensar, conversar muito com os jogadores. Não vai chegar a lugar nenhum assim. E aí fica uma dúvida de como vai ser o comportamento dos atletas no jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente, que é o último antes da final da Libertadores. Vai estar todo mundo com um pezinho mole, com medo de se machucar para não jogar a final? Vai ser assim? Porque, cara, eles estão em 2 frentes, como o Palmeiras está em 2 frentes. Você jogar mal e tal, peraí, isso aí não dá para aceitar. É um negócio... Eu achei curioso, Mauro. O Luiz Araújo parece que quase não comemora o gol quando faz. Você reparou nisso também? Eu acho que ele ficou meio com vergonha, sabe? Eu acho que o cara está até com vergonha de comemorar. Cara, o primeiro tempo foi um negócio... Vou repetir a palavra. Foi um negócio nojento. Não dá para tolerar um time caro como esse entrar em campo dessa maneira, depois do que eles não fizeram contra o Fortaleza, na derrota recente. Isso é inaceitável, cara. O jogo do Bahia eu até entendo, porque o Danilo foi expulso com 12 minutos. Isso condiciona a partida. E o time até jogou organizado. Teve chance de fazer 1-0, o Samuel Lino perdeu o gol. Depois teve quase um empate com 9 homens com o Léo Ortiz. Mas dessa vez, aliás, o Samuel Lino é outro capítulo à parte. Ele foi contratado como ponta driblador para abrir defesa. E ele tem a característica. Ele tem que abrir defesa. Ele não abriu nada. A atuação dele foi lastimável também. Cebolinha entrou bem. Cebolinha entrou muito bem no jogo e até o Michael fez uma partida correta pelo outro lado. Esse foi o ponto positivo. Esses 3 jogadores, Juninho, Michael e especialmente o Everton Cebolinha, eles mostraram serviço, assim, entraram e foram bem. No momento delicado ali, porque o time tinha que fazer os gols, né? Depois foi ficando fácil. E o Cebolinha foi logo na primeira bola que ele pegou. Até o menino que entrou lá, o Douglas, fez um gol no final, tem 18 aninhos lá, o menino fez o último gol. Mas achei assim, uma atuação muito mais do que comemorar a liderança internamente. Eu acho que eles têm que refletir sobre o que foi essa atuação. Porque, tudo bem, liderança é importante, mas se você quer continuar nessa marcha para ser campeão, você não pode ignorar o que foi o primeiro tempo. Foi um negócio, assim... Eu imagino que os torcedores do Flamengo não ficaram tão irritados em jogo nenhum do ano como esse jogo.
Foi o jogo mais irritante para quem é Flamengo, foi esse aí. Pela indolência, pela falta de competitividade, pela moleza, sabe? E o gol, gol do Sport, uma sequência de erros, já tinha acontecido antes. E o Ayrton Lucas impediu o gol, quando estava 0-0. Logo depois, o gol do Pablo. O jogo do São Paulo também. O começo foi É a mesma coisa. É. Ali foi aquela coisa de, não pode sair no chutão. Gente, você está sob pressão, você manda a bola longe, reorganiza a defesa e pronto, e segue o jogo. Mas não. E aconteceu algo, foi parecido, de certa forma. Eu achei, assim, muito mais do que uma goleada. O torcedor entende que ele comemora a liderança. Mas acho que internamente os profissionais têm que fazer uma tremenda autocrítica, porque essa atuação foi vergonhosa. O primeiro tempo foi vergonhoso. Bom, pode ter a volta pelo menos 6 jogadores aí para esse jogo contra o Fluminense, que aí é outro jogo, é o Fluminense lutando pela Libertadores, é Pouco clássico. provável, hein? Pouco provável. Os brasileiros não vão jogar. O cara tá fora do baralho. Danilo, Alexandre e Danilo. Eles nem vão ter uma de voo, carona, pegar avião, não adianta. Ele não vai jogar eles terça, não vai falam que quarta. preferem dormir. Não, eles não vão jogar. O Danilo, o Alexandre falou que não vai dar tempo. Você acha que o Alexandre, que tem todo o controle de carga, vai na seleção terça e quarta, vai jogar no Maracanã? Não vai, Danilo não vai. Agora, os estrangeiros estão todos nos Estados Unidos. O Flamengo fretou um avião para sair catando os caras. Vai depender de como eles vão chegar ao Rio de Janeiro, se vão jogar na terça e quantos minutos. O Arrascaeta não jogou o primeiro jogo do Uruguai. Vai jogar o segundo? Quantos minutos? É isso que vai definir. É a mesma coisa. Impressionante. Agora é um resgate, né? Palmeiras e Flamengo. Não só, né? Porque todos os outros times estão jogando quarta ou quinta-feira, né? Com jogadores convocados, né? Mas especialmente na briga pela liderança, esse resgate aéreo, vai pousar, não vai lá, não sei aonde, carona para um, carona para outro. Mas fundamentalmente é se o cara vai jogar ou vai conseguir descansar. Não adianta só estar aqui presente de corpo. Como a discussão do Flaco Lopes na Vila Belmiro. Ele jogou só um pouquinho, mas viagem cansativa. Eu acho que contar com os jogadores que estejam em campo na terça-feira é muito complicado para os dois times. Agora, eles têm retornos outros, né? O Palmeiras tinha jogador suspenso. E agora também nessa balança, essa situação possível da escalação do Vitor Roque como titular, como o Ancelotti chegou a sugerir na coletiva, para ter uma chance. Aí já quase inviabiliza o Vitor Roque para a partida contra o Vitória, por exemplo, né? Então não basta só resgatar o jogador, trazer ele e colocar ele... É a muleta dessa hipotética data FIFA, que também essa específica, essa rodada do Brasileiro, é resultado da situação da mexida de tabela da Copa do Brasil. Então a gente tem uma rodada inteira importante do campeonato colada na data FIFA. E todo mundo vai ter os seus desfalques. Mas Palmeiras e Flamengo nunca mais serão tão remendados como foram no final de semana, até por volta de jogadores lesionados e suspensos, né? A questão é quem vai estar mais forte. Dessa vez o desafio do Flamengo é maior. É o clássico Fluminense e o Palmeiras pega o Vitória em casa. O Flamengo joga com o Fluminense, que jogou com o Sport, tinha perdido. Exatamente. E aí tem que analisar isso, né? Porque o Arrascaeta não jogou no primeiro amistoso do Uruguai, tem que ver como ele vai jogar nesse segundo. Já no Palmeiras, o Emi Martínez e o Piquerez jogaram pelo Uruguai, então de repente eles vão ser poupados, vai fazer um teste. Tem a questão do Vitor Roque, como você disse, o Gustavo Gomes saiu na mão lá, vocês viram? Paraguai, Estados Unidos. Que loucura, hein? Saiu na porradaria, um amistoso que não foi nada amistoso. Então essa é a observação, e aí quando a gente analisa a tabela, falando de novo, né? Como vai ser o clássico Flamengo e Fluminense? Como vai ser o Palmeiras e Grêmio e o Flamengo com o Atlético Mineiro antes de viajar? Como vai estar o Atlético Mineiro? É um campeonato, assim, totalmente imprevisível ainda, né? É muito difícil de falar, e o fato é que não dá para o Flamengo jogar o que jogou contra o Sport, contra o Fluminense, com a intenção, com o Fluminense querendo subir na tabela, ficar na parte da Libertadores, com o nosso Zubeldia fazendo um time do Fluminense muito mais seguro. Então tem essa questão aí de como vão voltar os jogadores do Flamengo e do Palmeiras para quarta-feira. Fala, Trajano, você chamou? Não tô comparando, até essa tela aí, quando acabar essa tela eu vou falar. Não estou comparando, constatando apenas. O Mauro lembra muito bem disso. Numa época que não tinha controle de carga, avião a jato dando carona, talvez o momento mais glorioso na história do Flamengo foi o ano de 1981. O Flamengo jogou 3 vezes contra o Cobreloa, depois jogou 3 vezes contra o Vasco e foi para o Japão ser campeão mundial. Tudo na sequência. Não tinha controle de carga, não tinha sei lá o quê, PPP, só para constatar, registrar um feito histórico do Flamengo
como futebol dos velhos tempos. Sim, foi campeão. Aí, naquele ano foi campeão de tudo, né? No fim das contas. Brasileiro, mundial. Não, mas esses foi campeão de esses tudo. jogos foram na sequência. Ele disputou melhor de 3 com o Cobreloa, melhor de 3 com o Vasco, perdendo até os dois primeiros jogos, e foi para o Japão 4 dias depois do título carioca contra o Vasco. Isso. E viagem para o Japão não foi no jatinho da Leila, que o Flamengo foi. Em 81, o Flamengo fez 78 jogos no ano, Mas na então, temporada. a gente vai voltar ao São Paulo Tele, que fazia 90 e tanto, Juninho jogou 2 jogos por dia. O esporte mudou. A intensidade, né? Não, eu não estou falando isso, Arnaldo. Certo, eu não eu estou entendo. querendo ser retrógrado. Certo, Eu estou entendo. falando só uma constatação. Claro, sim, não sim, estou dizendo claro, que foi melhor, perfeito. foi pior, outro tempo. Só um detalhe. Não, sim, totalmente. É que, na verdade, muitas vezes o torcedor ele não compreende isso. Ele acha que o jogador tá de sacanagem, que o jogador, sei lá, não se Corpo cuida, mole. que o jogador tá fazendo corpo mole. Se o adversário tiver com mais pernas, você já tem um problema. Né? Você já tem um problema para resolver. Que, aliás, vão ter que resolver, porque tem o Vitória, que agora voltou para a zona de rebaixamento e vai enfrentar o Palmeiras. Tem o Fluminense, que o Danilo destacou. Esses times estão só se preparando para esses jogos da quarta-feira. Eles não jogaram no final de semana. Né? Então faz bastante diferença. Basta ver, por exemplo, como o Mirassol joga fisicamente no Campeonato Brasileiro. Fisicamente, eu estou falando. É verdade. Ele só joga uma frente desde o começo. Tem menos problema de lesão, menos suspensão, menos jogador machucado. Né? É Não isso. é só isso não, Arnaldo. Não tem nenhum jogador estrangeiro. Não tem jogador Então, convocado. na Não tem jogador Ninguém vai convocado. para fora. Isso.